Flamengo e Botafogo disputam a contratação de Luiz Henrique. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também, bora te atualizar sobre Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, tem proposta oficial da Turquia para completar o River Plate no mesmo patamar financeiro ou próximo do patamar financeiro de Palmeiras e Flamengo e muito mais. E o River Plate da Argentina tem capacidade de arrecadação parecida à de Palmeiras e Flamengo, por mais maluco que possa parecer. Primeiro vale a lembrança de todas as dificuldades na economia da Argentina. Depois, o fato de o River Plate não ter hoje a capacidade de arrecadação, por exemplo, com direitos de transmissão dos principais clubes de futebol no Brasil. Ainda assim, a temporada passada do River foi de receita de 1.230 bilhões de reais. Somente Flamengo e Palmeiras tiveram arrecadação superior à do River Plate na América do Sul. Bora tentar entender como é que o River Plate conseguiu se aproximar dos dois gigantes do futebol brasileiro. Com premiações e competições, o River foi capaz de embolsar 310 milhões de reais. Esse valor foi bastante impulsionado pela presença do River Plate na Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA. Foram 297 milhões de reais com sócios, um dos programas mais rentáveis de todo o mundo, com patrocínios 231 milhões de reais. O River ainda faturou 207 milhões com vendas de atletas e outros 71 milhões de reais com vendas de direitos de transmissão. Para completar, o Monumental de Núñez, estádio com capacidade para mais de 90 mil pessoas e que tem lotação há muito tempo, gerou uma receita na temporada passada de 80 milhões de reais, entre jogos, visitas ao museu e outras atividades. E Léo Pereira tem oferta oficial do Beşiktaş da Turquia. O zagueiro do Flamengo é alvo de uma oferta de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Léo Pereira já passou a negociação para a diretoria do Flamengo e é também uma palavra final. Se o Flamengo topar negociá-lo, o Léo Pereira será reforço do time turco. Caso contrário, ele permanece no clube com a promessa de um belo reajuste salarial. Léo Pereira, cujo contrato se encerra em dezembro de 2027. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Flamengo vai precisar renovar o contrato do Léo Pereira a toque de caixa, para não correr o risco de ver o zagueiro, que é titular absoluto e jogador da seleção, indo para o último ano de contrato sem essa prorrogação automática. O Léo hoje ganha na casa de 1 milhão de reais por mês e entende ser merecedor de um salário maior. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O presidente BAP tem afirmado que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Se ele mantiver a palavra, o Léo Pereira deve permanecer no clube. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: se você fosse o presidente rubro-negro, quanto pediria para que Léo Pereira fosse negociado? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E Luiz Henrique do Zenit pode parar no Flamengo ou no Botafogo? Trago atualizações importantes sobre o tema. A primeira delas, informação exclusiva: José Boto, executivo de futebol do Flamengo, acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros ao Zenit pela contratação do atacante de 25 anos de idade. A gente está falando de algo na casa dos 204 milhões de reais. A oferta foi feita por José Boto aos novos representantes de Luiz Henrique. O Vinícius Matos e o William Bento são hoje os responsáveis por conduzir a carreira do jogador. Importante contar que o Vinícius Matos é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Flamengo. Vinícius e Boto, inclusive, passaram a se seguir recentemente nas redes sociais. Posso contar que o Vinícius e o William estiveram recentemente no Ninho do Urubu para conversar com o José Boto e estabelecer estratégias para a transferência do atacante, que não pretende continuar no Zenit. Onde é que surge a história do Botafogo? O Zenit tem interesse no Danilo e sugeriu-se a possibilidade de uma troca. Danilo trocando o Botafogo, em definitivo, pelo Zenit, ele indo para o Zenit, em definitivo, e nessa troca o Luiz Henrique sendo contratado. A avaliação dentro do Botafogo é de que esse negócio hoje não seria dos mais interessantes. Primeiro porque o Botafogo precisa do dinheiro do Danilo, operação que pode render mais de 40 milhões de euros. Depois, porque a vinda do Luiz Henrique acarretaria um enorme salário não compatível com a nova realidade botafoguense. Isso sem falar no fato de o Danilo não querer se transferir para o Zenit. Ele deixou bem claro essa posição assim que o Botafogo rejeitou a possibilidade de transferência dele para o Palmeiras numa oferta de 30 milhões de euros. Consegui apurar esses detalhes das conversas entre Flamengo, Zenit e representantes do atleta em parceria com a Liliane Real.
Só para completar, contar ainda que o Luiz Henrique, durante a Copa do Mundo, foi alvo de uma sondagem de um time da Arábia Saudita. Essa sondagem não se transformou em proposta, mas surge aí uma outra alternativa para o Luiz Henrique, que acabou se desgastando com a permanência no Zenit e avalia a possibilidade de deixar o futebol russo. A pergunta que eu deixo para você que está assistindo: Luiz Henrique seria decisivo em Flamengo e Botafogo? Qual seria o impacto da chegada dele por aqui? E onde é que ele cairia melhor? Estou curioso para saber a sua opinião. O espaço para comentário está aberto para você opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, deixa eu só falar sobre rapidinho sobre o De La Cruz. O Peñarol tem a intenção de contratar o De La Cruz. A informação é do El País. Tentativa do Peñarol por De La Cruz. A ideia do Peñarol é ter o jogador por empréstimo sem custos. Nesse cenário, acho difícil que o Flamengo aceite, tá? Embora o De La Cruz tenha salário alto, acima de R$1,5 milhão por mês. Acho que o Carrascal pode entrar na negociação do Luiz Henrique. O Juscelio, deixa eu só avisar a galera que eu vou falar a respeito do Luiz Henrique. Quer ver? Ó? Vou twittar aqui e avisar as pessoas. Vou falar agora na minha live sobre o interesse do Flamengo em Luiz Henrique, conjunto com a... Peraí. Só clicar no link. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos falar agora? Porque a gente já traz essa informação aqui, tá bom? Bora lá. Então deixa só a galera entrar, que aí eu já explico direitinho essa história do Luiz Henrique, tá bom? Bora lá de notícia importante e exclusiva. Nessa segunda-feira surgiu a informação de que o Botafogo tem a intenção de contratar o Luiz Henrique. Ele poderia fazer parte de uma troca pelo Danilo. Existem alguns grandes problemas para que esse negócio aconteça. O Danilo não quer jogar no Zenit e a ideia no Botafogo SAF é usar o Danilo como uma fonte de receita importante. Se você troca o Danilo pelo Luiz Henrique, esse dinheiro não entra. E o Luiz Henrique seria alguém que demandaria bastante dinheiro, salário alto, enfim. Estou para dizer para você que a chance de o Luiz Henrique virar reforço do Botafogo é bem pequena. E aqui que vem a informação exclusiva que eu consegui apurar em parceria com a Liliane Santos Real. O Flamengo recebeu nos últimos dias, lá no seu centro de treinamento, os dois empresários do Luiz Henrique. O Luiz estava trabalhando com o Júnior Mendonça, ele não rescindiu o contrato com o Júnior Mendonça, mas ele passou a ser mais representado, ou representado mais de perto, por outros dois empresários. Pegando o nome deles aqui para passar a informação completa. Um deles é o Vinícius Matos e o outro o William Bento, tá? O Vinícius Matos, inclusive, é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Flamengo. O paparazzo rubro-negro chegou a contar que um dos empresários do Luiz Henrique passou a seguir o Boto, e isso foi correspondido. Ele se referiu ao William Bento, mas na verdade quem é o irmão do zagueiro Vitão é o Vinícius Matos, tá? E tanto o Vinícius quanto o William estiveram no centro de treinamento do Flamengo nos últimos dias e conversaram com o rubro-negro. Cheguei a contar para vocês que o Júnior Mendonça assegurou que não tinha proposta. A informação de momento é de que o Flamengo sinalizou, através dos representantes do Luiz Henrique, a intenção de gastar até 35 milhões de euros ou 204 milhões de reais para contratar o Luiz Henrique em definitivo do Zenit. Atacante de 25 anos de idade, que não pretende continuar na Rússia, jogador da seleção brasileira, que se esperava que tivesse uma valorização maior durante o Mundial. Confesso que eu não sei como é que se dá a divisão desses 35 milhões de euros, se são 35 milhões de euros fixos, se tem uma parte dessa grana em bônus. Mas a proposta, o pacote que o Flamengo sinalizou aos representantes do atleta e que vai chegar aos ouvidos do Zenit muito em breve, é desses 35 milhões de euros. Luiz Henrique, que havia sido contratado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Nos últimos dias, até soube a informação de que o Luiz Henrique poderia ficar preso por 15 dias
por conta de uma série de multas de trânsito que ele recebeu e que não foram pagas. Essas multas totalizavam, quer ver, deixa eu só pegar o número direitinho das multas, porque é uma quantidade, 52 multas de trânsito não pagas, um total de R$ 5.400. Se você tomar 52 multas de trânsito aqui no Brasil, certamente a sua dívida vai ser muito maior do que esses R$ 5.400. O departamento jurídico do Zenit e os representantes do Luiz Henrique estavam tentando resolver esse problema. E em paralelo a essa questão do Luiz Henrique, lá no Zenit, posso contar que o Flamengo sinalizou com a intenção de comprar o atleta em definitivo, tá? Repetindo, 35 milhões de euros seria o aporte que o Flamengo faria. Os representantes do atleta estiveram no centro de treinamento do Flamengo, conversaram com José Boto sobre essa possibilidade, qualquer avanço nessa história, e eu conto para vocês a informação que eu consegui apurar em parceria com a